Sejam bem-vindos ao canal do PAC. Hoje iremos abordar um assunto pouco estudado dentro do movimento espírita, a escala espírita. A escala espírita que foi denominada por Kardec a chave da ciência espírita. Nela ele trabalha 3 ordens, começando pela terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Vamos ver agora como são classificados os espíritos na terceira ordem de espíritos imperfeitos. Na 10ª classe estão os espíritos impuros, a 9ª classe os espíritos levianos, a 8ª classe os espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe espíritos neutros e a 6ª classe espíritos batedores e perturbadores. Os espíritos impuros, segundo o conceito de Kardec, podem ser considerados aqueles espíritos mais endurecidos e que são bem apegados à matéria e às mais paixões. Perante a tradição cristã, eram o que chamavam de demônios. Os espíritos levianos, eles não são maus, mas eles são mais classificados como brincalhões. Os espíritos neutros são espíritos que não fazem nem o bem e nem o mal, ou seja, eles ficam na imparcialidade, usufruindo mais do que a vida pode oferecer. Os espíritos pseudo-sábios, esses têm um certo grau de conhecimento, só que eles misturam esse pouco de conhecimento sobre o que sabem também com os seus sistemas, ou seja, com o que eles acreditam que seja a verdade. E os espíritos perturbadores, Kardec coloca na questão 100 do Livro dos Espíritos, que são espíritos que não precisam estar necessariamente em uma classe, porque eles podem variar entre os espíritos impuros até os espíritos neutros. Eles se apresentaram muito no fenômeno da Hydesville, quando as irmãs Fox começaram a ter os primeiros contatos com aqueles espíritos através das pancadas. Essa terceira ordem de espíritos impuros, elas são classificadas como espíritos ainda apegados à matéria, presos às mais paixões, ou seja, aos maus sentimentos, e que ainda precisam passar por provas e expiações. A segunda ordem de espíritos, que são os bons espíritos, são espíritos que já não estão mais tão ligados à matéria, o espírito já tem uma dominação maior sobre a matéria, e o seu desejo é o desejo do bem. Vamos à classificação deles. 5ª classe, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 2ª classe, espíritos superiores. Os espíritos benévolos são espíritos que têm no seu íntimo a bondade mais acentuada. Eles se alegram toda vez que podem ser útil aos encarnados aos quais eles auxiliam. Os espíritos sábios, esses espíritos eles já têm um certo grau de conhecimento e estão ligados mais à parte científica do que à parte moral. São esses espíritos que auxiliam os cientistas e os homens de gênio às descobertas científicas que temos no mundo. Os espíritos de sabedoria, esses já têm um certo contrabalanço, mas eles têm, o que Kardec coloca, eles são mais especificamente os nossos anjos guardiães. Tá? Eles associam um pouco a moral e um pouco o intelectual e auxiliam os homens nas provas da vida. Os espíritos superiores, eles não são espíritos perfeitos, mas já têm uma balança em termos de moral e intelectual já bem equilibrada. Esses espíritos, eles
renascem no planeta geralmente por missão. Exemplo disso são espíritos do tipo de Allan Kardec, que veio ao mundo para trazer essa doutrina. Então são espíritos que têm uma possibilidade maior de nos trazer a realidade espiritual. E temos a primeira ordem, que são os espíritos puros. Nesse, os espíritos já não têm mais nem as paixões humanas, nem boas, nem ruins. Nem as más paixões, nem as boas paixões. Os sentimentos que os animam estão além do que nós conhecemos por esse sentimento material que ainda temos. Esses espíritos já alcançaram a perfeição. Claro que essa perfeição não é absoluta, porque seriam Deus. Já conseguiram uma perfeição relativa. Nessa é a ordem, é uma classe única, certo? Nessa nós podemos classificar, segundo os espíritos nos informaram, somente Jesus. Nessa ordem, nessas ordens, nós conseguimos, através dessa análise, perceber um pouco de como podemos lidar com as situações de comunicações espíritas ou espirituais, essa comunicação com os espíritos, podemos analisar e perceber com que espírito nós estamos tratando. É bom salientar que entre esses espíritos sempre vai haver um grau menor ou maior de perfeição. E nós podemos ver numa passagem da Gênesis, quando ele fala sobre as qualidades dos frutos. Vamos ao texto. Os frutos que cercam os maus espíritos, ou que eles projetam, são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto comportam o grau da perfeição moral desses mesmos espíritos. Vemos aí, nesse termo grifado, que dependendo do grau de perfeição e purificação que esse espírito tenha, e isso dentro dessa perfeição, nós percebemos o quanto existe uma variedade de perfeição desses espíritos. Ou seja, mesmo que eles sejam um espírito puro, existirão dentro dessa classe de espíritos puros alguns que terão uma acentuação maior em relação à moral e outros que terão uma acentuação maior em relação ao intelectual. Certo? Pois bem, essa é o estudo que nós realizamos hoje, Escala Espírita. Se você quiser se aprofundar mais, nós temos a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos e temos também na Revista Espírita de 1858, no mês de fevereiro. Kardec desenvolve muito bem essa temática, certo? Obrigado pela sua companhia. Curta, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sugestões para outros temas e que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso canal. Muito obrigado.